Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, companheiros que nos assistem pelo canal do YouTube do Núcleo do NEFA, é com muita alegria que nos reencontramos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o ensinamento que os Espíritos nos trazem para que possamos entender um pouco mais sobre a nossa vida, sobre o que fazemos aqui, sobre o sentido dos problemas que nós enfrentamos, enfim, de entender um pouco mais da razão da nossa existência à luz desses ensinamentos que nos iluminam, que nos esclarecem. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, que é a questão do nosso corpo, que é um instrumento de auxílio, de evolução para o nosso eu imortal, nosso eu espírito. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse encontro, mesmo virtual, e pedindo ao Senhor da vida que nos ampare, que nos esclareça, que nos ilumine, para que possamos encontrar cada um de nós razão de viver, entendimento dos nossos problemas, das nossas dificuldades e a melhor forma de superá-los. E todos nós que estamos conectados de forma síncrona e também assíncrona, todos aqueles que vão em algum momento ouvir essas palavras, que todos nós conectados de forma temporal e fora desse tempo, que possamos receber o amparo dos Espíritos, dos amigos e nos sentir conectados nesse trabalho. O Senhor nos ampare, que assim seja. Então, para começar, o nosso estudo de hoje é baseado em alguns temas, em alguns textos do Espírito Emmanuel, tratando de aspectos do nosso corpo, do bom uso do nosso corpo. É muito interessante que já faz um bom tempo que eu gostaria de montar um estudo nesse formato. Esse é apenas a primeira tentativa. Certamente nós teremos que burilar, porque são muitas informações, não só do Espírito Emmanuel, mas de vários espíritos iluminados que trazem e trouxeram ensinamentos para nós, através desses médios missionários, como Chico Xavier. Mas é interessante como os espíritos nos alertam a respeito do bom uso desse instrumento, da necessidade de cuidar do corpo e usá-lo da melhor forma possível, no sentido de aproveitar cada momento. E para dar uma dimensão desses ensinamentos, eu selecionei alguns do Espírito Emmanuel, vinculados a esclarecimentos de textos do Evangelho, para que a gente possa tomar consciência da importância do bom uso desse instrumento, que é o nosso maior instrumento, é o nosso instrumento mais importante, que é o nosso corpo, quando estamos encarnados. A primeira mensagem, ou na verdade não é uma mensagem inteira, mas o primeiro trecho que nós vamos analisar é uma mensagem de Emmanuel que discute, analisa o verso 14 do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, quando ele diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Nós vamos extrair alguns trechos das mensagens, não é a mensagem completa, para que a gente possa
refletindo um pouquinho de algumas lições. Mas deixarei a indicação da referência bibliográfica para que o pessoal depois possa estudar a fundo esses textos. Mas então, Emmanuel, discutindo esse trecho do Evangelho, da segunda carta de Pedro, ele vai nos dizer o seguinte: o corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Todos nós sabemos disso. O corpo é o nosso instrumento de progresso. A doutrina espírita traz esse ensinamento com muita precisão, já que nós tomamos o envoltório corporal em várias oportunidades. Uma vida é insuficiente para que a gente possa progredir em todos os aspectos, mesmo onde estamos mais ambientados, na nossa área de atuação. É impossível conhecer tudo. E a humanidade caminha descobrindo e inventando e aprendendo todo dia algo novo. Então o espírito necessita vivenciar várias experiências para adquirir e desenvolver todas as suas potencialidades. Então, o corpo é essa concessão de Deus. E Emmanuel nos chama atenção para que nós reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Então, amarrando com a frase de Pedro, chamando o corpo de tabernáculo. E ele já nos conduz a uma reflexão muito importante. O nosso corpo, ele não é algo que foi criado num passe de mágica. Ele é o resultado de processos evolutivos ao longo de vários e vários milênios. E o mais interessante é que nós percebemos isso, né? Porque a própria inteligência humana também atua no sentido de melhorar esse corpo, de torná-lo mais saudável, né? Mais durável. A qualidade de vida, expectativa de vida hoje é muito maior devido ao avanço da ciência, ao avanço da medicina. Então hoje a gente vive mais tempo com mais qualidade do que vivíamos há alguns anos, há algumas décadas, né? Então isso é interessante porque a gente aproveita melhor o tempo da nossa encarnação, estende a encarnação com qualidade. E aí é a questão, nós estamos aproveitando esses anos que os nossos antepassados não tinham e tinham que muitas vezes retornar em encarnações seguidas para continuar a trajetória, muitas vezes tendo uma vida muito semelhante, muito comum, né? Porque no início do século XX, por exemplo, o homem nasceu e morreu andando sobre cavalos. Eram poucas pessoas, o automóvel, a locomotiva ainda era uma coisa do século XIX, mas não alcançava todas as cidades. Então a maior parte das pessoas viviam, né, naquele ritmo de vida do campo. As cidades eram pequenas, eram poucas cidades realmente maiores. Então, o processo evolutivo também era muito lento, porque a vida era muito repetitiva. Hoje a nossa dinâmica de vida é muito intensa. Então, a oportunidade também de desenvolvimento é muito maior. Mas também é muito importante que a gente se dê conta dos riscos, da atenção que a gente tem que ter a todo instante para identificar se a nossa conduta, o nosso caminho está indo, se nós estamos indo no caminho correto, no melhor caminho. E Emmanuel faz uma pergunta: já pensaste que és um espírito imortal dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências do trabalho? Já fizemos essa pergunta? Já tomamos consciência dessa importância de que somos o espírito imortal e esse tabernáculo que nós estamos utilizando é sagrado, foi desenvolvido ao longo de de milênios, de vários anos, e que a gente deve valorizar e respeitá-lo, usando-o da melhor forma possível? Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de
teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica o corpo, nele encontrando o templo divino. Esse texto foi extraído do livro Pão Nosso, uma mensagem onde Kardec dá o título Pensaste nisso? Então é interessante, né, porque ele faz algumas perguntas no final. Né? O que nós estamos falando dos nossos pés, das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso cérebro? Então, nós não podemos mais passar pela vida sem esse compromisso, sem essa responsabilidade, sem perceber que esse corpo é um empréstimo, mas é um empréstimo valioso, que nós devemos usá-lo da melhor forma, com cuidado, com atenção, com dignidade. Em outra mensagem, Emmanuel vai comentar esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí ele comenta o seguinte, que o corpo físico é um composto de fluidos condensados. E esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Nessa mensagem muito interessante, Emmanuel vai nos alertar para aquela questão que muitas vezes nós nos debatemos e caímos nesse tipo de análise, uma análise equivocada, de que os problemas que nos ocorrem, ou de que as nossas falhas são oriundas da necessidade do nosso corpo. Então nós transferimos muitas vezes para o corpo, justificamos os nossos erros através da nossa forma de ver, da necessidade que o nosso corpo tem e exige. Então Emmanuel fala para nós que o corpo, né, que esse composto de fluidos condensados, é um conjunto passivo. Não é ele que determina. O que determina é o espírito que decide. É o espírito que escolhe em cima dos seus desejos, das suas vontades, dos seus interesses. O espírito é o dirigente. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Porque senão nós seríamos inocentados, né? Porque eu não teria controle. É o meu corpo que está exigindo que eu tenha esse tipo de atitude, e não a minha vontade. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito. Mensagem de título Que é a Carne, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, olha para vocês verem. Vamos conectando algumas ideias. Cuidar do corpo. Um corpo que foi construído, desenvolvido ao longo de milhares de anos. Evolução, né, da natureza, no sentido de oferecer uma estrutura cada vez mais apropriada para um espírito que já não é mais primitivo, que já tem condições de desenvolver potencialidades através da inteligência. Então é um corpo preparado que evoluiu conforme os espíritos que aqui estão nesse nosso planeta também evoluíram. Mas a gente tem que entender que esse corpo é um instrumento, mas a decisão, quem dirige é o espírito. Então nós não podemos mais usar desse subterfúgio para justificar as nossas fraquezas. É na hora de nós assumirmos o controle da nossa vida, tentando fazer sempre o melhor, entendendo que é a nossa vontade, é o nosso desejo, é o querer do espírito que determina o resultado.
Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele ainda vai dizer o seguinte, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, quando Pedro fala que o nosso corpo é um tabernáculo, falando do corpo dele, quando ele já percebia que já estava no final da vida, Paulo vai dizer que esse corpo é um vaso, onde a gente tem que utilizar esse vaso, colocar, depositar nesse vaso coisas boas. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. Emmanuel vai esclarecer isso. O homem comum inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Então, quando nós saturamos o nosso corpo de energias deletérias, de atitudes infelizes, de excesso de gasto de energia desnecessário, não no bem, com todo tipo de excesso na alimentação, na bebida, nos vícios, nos tóxicos e etc., que gastam essa energia, desgastam o nosso corpo, nós não estamos aproveitando a oportunidade. Então é um vaso que nós estamos sujando, perdendo a oportunidade de encher esse vaso com coisas boas, coisas saudáveis, para dar condição da gente continuar a nossa existência da melhor forma possível e explorando as potencialidades que a vida nos oferece, tendo um corpo em condições de enfrentar os desafios da vida com saúde, com energia, em qualquer tempo da nossa existência. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. Então a gente é muitas vezes indisciplinado na alimentação, indisciplinado na hora de dormir, na hora de levantar, indisciplinado na forma de viver, no estresse do dia a dia, sem tirar um tempo para refletir, para acalmar, para fazer uma leitura edificante, para ter uma respiração, uma circulação equilibrada. Então a gente vive no estresse do dia a dia, num desespero, num corre-corre. E quando tem aquela oportunidade de descansar, a gente exagera na alimentação, nos vícios. Então a higiene, a temperança, a medicina preventiva, cuidar do corpo antes que o problema surja, a gente não pode esquecer disso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Filhos da inteligência e da razão. Então, manter o corpo em equilíbrio é o nosso desafio. É o desafio da nossa inteligência, da nossa razão. Então, Emmanuel comenta isso no livro Vinha de Luz, sob a mensagem de título O Vaso. Obedecer aos impositivos de equilíbrio. Se eu não manter a minha saúde em equilíbrio, o cuidado com o corpo, o cuidado com esse vaso, logo, em algum momento, ele satura. Ele começa a dar sinais de desgaste. Porque há naturalmente um desgaste da natureza. Porque nós precisamos passar pelo ciclo da vida. Então, quando nós somos jovens, temos uma energia muito grande, depois essa energia vai se desgastando, diminuindo ao longo do tempo. Mas se eu manter uma saúde, uma conduta, um cuidado com o corpo, com a mente, eu vou chegar numa idade avançada com condições de usufruir desse corpo da melhor forma possível. E aí a gente vê que muitas vezes na juventude, e mesmo na maturidade, muitas pessoas não se atentam para esse cuidado que o corpo tem que ter. E quando falamos do cuidado do corpo, é corpo e espírito. Porque não é só fazer malhação, fazer exercício físico, que é muito importante, mas fazer isso com a cabeça em sintonia, para que a gente, não na questão da vaidade, mas na questão do bem-estar mental e físico. Porque não adianta nada ter um corpo saudável com a mente em desajuste, ficar pensando no que não deve.
usando esse corpo que naquele momento está com saúde para atos que só vão trazer desilusão e angústia no futuro. Então, tomar consciência de que nós somos seres eternos, que nós estamos aqui e essa vida não é simplesmente isso, esse corpo físico, mas nós somos um ser eterno em processo de evolução que usa e necessita desse corpo temporariamente, mas que pode ser bem utilizado para que a gente possa alcançar essa felicidade relativa da melhor forma possível e mais rápido possível. Muitas vezes nós usamos o corpo de uma forma infeliz, exagerada, trazendo mais problemas. E aí a gente vem para resolver problemas, para desenvolver, e acumula mais problemas, mais dívidas, mais desacertos. Portanto, trazendo mais sofrimento. E nós vamos agora mostrar algumas mensagens onde Emmanuel é muito direto sobre alguns membros do nosso corpo, que é interessante para a gente refletir. Uma mensagem que trata sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, disse Jesus. E ele começa dizendo: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Então, olha que interessante, os nossos olhos, para aqueles que podem enxergar bem, que nesse corpo tem uma visão saudável, é uma janela para o mundo. Mas como estamos vendo o mundo? Então Emmanuel vai dar alguns exemplos. Existem olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar os males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. E a gente percebe isso. Ele olhar de interesse, olhar de desprezo, né? Olhar de malícia, de maldade. Então, como estão nossos olhos? Como nós olhamos o mundo? Porque é o espírito. Mas o espírito está utilizando desse corpo, nesse caso, utilizando os olhos para ter as imagens e para ver o mundo conforme os seus pontos de vista. Mas Emmanuel diz para nós o seguinte: se aspiramos a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. E Emmanuel é muito cuidadoso com as palavras, né? Terminando com a eterna luz, luz de iluminação para poder enxergar. Se nós queremos alcançar essa eterna luz, esse estado de iluminação, e nós temos um corpo saudável, ou uns olhos saudáveis, a visão saudável, onde nós podemos ver o mundo, vamos cuidar do nosso olhar, do nosso pensamento. Como a gente está vendo as imagens? Porque a gente já olha com malícia, sempre achando que tem alguma coisa errada. Numa outra mensagem, Emmanuel vai fazer uma reflexão semelhante em relação aos nossos ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Está em Mateus 11:15. E essas duas mensagens dos olhos e dos ouvidos estão no livro Palavras de Vida Eterna. Aliás, estão em sequência. Uma é 71, a outra 72. Ouvidos. Toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ele vai fazer uma estrutura de mensagem muito semelhante à dos olhos. Mas, de novo, se os olhos é o espelho, é a janela onde vemos o mundo, o ouvido também é uma janela onde nós ouvimos e deixamos e escolhemos os sons que queremos extrair. Como nós estamos ouvindo as pessoas,
as conversas, os vídeos que nós selecionamos na internet, enfim, como estão os nossos ouvidos. Ouvidos que apenas registram os sons, então são tipos de ouvidos. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, a pessoa fica ouvindo conversa alheia, ouvidos de complicar. E da mesma forma que Emmanuel tratou na mensagem dos olhos, esses ouvidos é o que a gente tem e percebe direto em várias pessoas e em nós mesmos muitas vezes. Mas ele vai chamar a atenção da gente dizendo o seguinte: se desejas sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, nos olhos ele falou da luz, aqui ele fala do entendimento e assimilação. Olha quantas coisas nós temos de oportunidade hoje em dia. Tem pessoas que têm dificuldade para a leitura, mas hoje você tem os livros, os audiobooks. A pessoa pega um livro, né, e ouve narrado por outro companheiro, por alguém, né? As editoras fazem isso. As livrarias espíritas muitas vezes selecionam as obras principais e tem os audiobooks. Nós temos livros de Emmanuel, livros de André Luiz, da obra do Chico, romances. E mesmo na internet, nós podemos selecionar, né, os textos, os podcasts, né, aqueles diálogos, aquelas entrevistas, que nós podemos escolher coisas boas. Como está a nossa seleção? O que estamos ouvindo? E quando a gente começa a selecionar sons bons, a gente vai ter cuidado quando aquela frase, aquele pensamento, aquela discussão vier até nós, porque nós vamos estar um pouco mais preparados. Mas também o nosso ouvido, a nossa escolha tem a ver também com o que nós somos. É de novo o espírito ativo e não o corpo passivo. Não é só o que eu escolho ouvir, mas como eu ouço. Porque às vezes a gente ouve uma frase e já interpreta de outra forma. Já deturpa, já malicia. Então como é que estão os nossos olhos, os nossos ouvidos? E vamos falar também um pouquinho da nossa língua. Então, olhos, ouvidos e como está a nossa língua. Porque se eu ouço e interpreto errado, é uma coisa interna, mas o que eu estou falando? Porque muitas vezes, ao ver algo e ouvir algo e interpretar do meu jeito, eu passo aquilo adiante, utilizando a minha voz para criar conflito e levar desarmonia. Tiago, a sua carta, a língua também é um fogo. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Olha o que Emmanuel fala pra gente. Quantas guerras, quantas brigas, quantos problemas surgem em frases. E hoje, com o poder da internet, da comunicação global, onde todos têm poder, né? Antigamente, você tinha os líderes ou aqueles artistas que tinham a capacidade, ou aquelas pessoas que preparavam os filmes, os roteiros, que estavam ali envolvidos com a comunicação. Essas pessoas tinham o poder, né, de manipular, de enviar informação. Hoje qualquer um tem. Eu crio um grupo, eu crio um canal no YouTube, eu crio meu grupo e se eu, dependendo de um vídeo que eu colocaria e aquilo cair no gosto popular, aquilo se propaga como uma febre na internet. E aí a gente se torna famoso. Mas mesmo que não se torne, né, todos nós temos o poder de influenciar muito mais hoje em dia. Com nossos vídeos, com nossa fala, com nossas redes sociais. E muitas vezes criando problemas. O cuidado que nós devemos ter com a nossa fala.
ela está posta entre os membros, quer dizer, a fala, né, a língua, qual leme de embarcação poderosa. Em sua potencialidade permanece sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. E é interessante, Emmanuel, comparar a língua como um leme, né, que está na embarcação enorme, e o leme é uma das partes menores, as peças menores, mas que conduz a embarcação, às vezes um navio inteiro, né, dá direção. Então, como está a direção do nosso pensamento, das nossas ações, baseado naquilo que nós estamos falando? A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante. Então, o potencial que a gente tem de fazer coisas boas, de falar coisas boas, de estimular ao bem, de ser otimista, né? E muitas vezes a gente é pessimista, a gente reclama, a gente briga, a gente cria desarmonia, até entre aqueles que nós amamos, que convivem conosco. Então, como está esse instrumento do nosso corpo que é tão importante? E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Essa pergunta da mensagem A Língua, que está no livro Pão Nosso, Emmanuel faz uma pergunta difícil, né? Chegar no fim do dia e questionar: usei minhas palavras, usei minha língua, falei coisas no tom, da forma como Jesus provavelmente utilizaria dele? Você fala, mas como é que a gente se compara com Jesus? Mas Jesus é um modelo. Se nós não nos tentarmos seguir esse modelo, usar Jesus como exemplo, nós vamos seguir qual modelo? Então não é ser o Cristo, mas ter os ensinamentos do Cristo. Então será que Jesus falaria dessa forma? Nesse tom, com essas palavras? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E é uma boa dica de Emmanuel. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Então já falamos um pouquinho sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre a nossa língua. Vamos falar um pouquinho das nossas mãos. Então aqui só para vocês perceberem que eu selecionei algumas mensagens, mas na literatura espírita, esse cuidado com o corpo e o uso do nosso corpo da melhor forma possível é muito rico, né? São vários textos, vários ensinamentos trazendo para nós a importância de utilizarmos bem o corpo, de cuidar do nosso corpo e utilizar desse instrumento, o corpo como um todo, da melhor forma possível. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra preparando a colheita, mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações, mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento, mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Nessa mensagem, Emmanuel faz uma estratégia diferente. Ele começa falando das coisas boas. Lembra que ele falou dos problemas dos olhos, dos ouvidos, olhos de malícia, né? Como é que você está escutando, mas sempre trazendo para depois trazer o ensinamento da gente ter os olhos, ter os ouvidos para o bem, para o melhor. Aqui ele faz uma estratégia meio diferente nessa mensagem. Ele começa a mostrar exemplos de mãos sendo utilizadas no bem, né? Arando a terra, preparando a colheita, construindo lares, escolas e assim por diante. Utilizando a ciência para curar as pessoas, na medicina, etc. E aí, então, ele vai refletir nesse momento do livro Palavras de Vida Eterna, a mensagem Reparemos Nossas Mãos. Todas elas se abrem, essas mãos fazendo bem, generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e de amor na obra de Deus. Então ele começa falando dessa coisa boa, de utilizar a mão para o bem, para escrever coisas boas, para levar mensagens boas, para projetar ensinamento, cultura. Quanta coisa boa a gente pode fazer com as mãos. Mas na mesma mensagem ele nos alerta. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. E aí vai dar alguns exemplos.
mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras da usura, mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas, mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la em disciplina em proveito próprio, mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. E a gente é o outro contraponto, né? Como tem tantas pessoas fazendo e trabalhando, usando as mãos para o bem, mas muitas vezes, e nós, em várias situações, utilizamos a nossa mão para escrever um texto que ofende, que magoa, para propagar mensagens falsas que a gente muitas vezes não acredita que é verdade, mas também não teve o cuidado para verificar se aquilo é verdade. Porque eu poderia simplesmente falar, antes de ver, eu acho que é verdade, tudo tem a ver, eu acho que está tudo certo, mas eu tenho certeza que isso é verdadeiro, que essa mensagem é original, ela é real, e ainda assim, mesmo que seja, essa mensagem vai fazer o bem para quem vai lê-la? Será que a gente faz esse tipo de filtro, de teste, quando nós pegamos um texto na internet e repassamos? Qual é a nossa intenção? Só para dar um exemplo de coisas que nós fazemos no dia a dia, das nossas mãos, quando a gente vai para o teclado do nosso computador ou para a tela do nosso celular. Então, e quantas coisas que nós fazemos, quantos crimes cometemos muitas vezes com as nossas mãos. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisiona as trevas do sofrimento. A mensagem não é só isso, tem alguns outros trechos, mas aqui é para chamar a atenção, né? Toda vez que nós fazemos isso, a nossa mão se torna um instrumento de perturbação para o outro e de sofrimento para nós mesmos, porque chega um momento que a gente cai em si. Pode ser nessa vida, pode ser no futuro. Evoluindo, despertando para o bem, a gente cai em si para aqueles erros que nós cometemos. E aí vem a questão da consciência, do remorso, daquilo que vem de dentro para fora. É eu me responsabilizando pelos atos infelizes que pratiquei. E para terminar o nosso estudo, aqui existem várias outras mensagens do próprio Espírito Emmanuel, como eu disse, mas eu gostaria de terminar de uma forma um pouquinho diferente, falando de uma outra parte do corpo, mas não focando esse membro, usando uma outra mensagem de Emmanuel bastante interessante, onde ele fala da humildade. Porque às vezes a gente acha que não é capaz de fazer as coisas, de construir algo bom. E aí ele vai numa mensagem discutir esse trecho que está no Evangelho de Marcos. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais dos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Aquela passagem da viúva que foi lá, depositou uma mensagem, Jesus estava no templo e eles estavam observando, e as pessoas colocavam fortunas, né, faziam doações muito grandes, mas Jesus fala que ela deu mais porque ela deu daquilo que fazia falta. Ela realmente deu, não da sua sobra, mas daquilo que fazia falta. Mas comentando esse trecho, Emmanuel vai dizer para nós assim, ó, abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserva. Não perguntes quem sou eu, nem digas nada vale. Porque às vezes a gente acha que não é capaz de fazer uma tarefa, a gente acha que a gente não tem habilidade. Quem sou eu para fazer isso? E surge a oportunidade. Então, se surge a oportunidade, faça da melhor forma. Se você fizer com boa vontade, isso é o que importa. Né? Condições, situações, preparo virá com o tempo. Mas a gente tem que muitas vezes ter coragem, enfrentar o desafio. Emmanuel vai dizer assim, ó, honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expressa através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. E eu coloquei essa mensagem de encerramento por causa desse trecho aqui. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento, contudo, por ti mesmo, não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Então é interessante que Emmanuel pega essa mensagem e termina falando dos pés no sentido que os pés, a gente pode ter
nossa mente maravilhosa, nossos olhos, o nosso ouvido, a nossa boca, nossas mãos fazendo tudo, mas é o nosso pé que está conduzindo esse corpo, as nossas pernas, né? Para onde a gente precisa ir. Então, tudo tem a sua importância. É o cuidado integral que nós temos que ter com esse instrumento para que a gente possa realmente utilizá-lo para o nosso progresso e para a felicidade não só nossa, mas daquelas pessoas que convivem conosco. Vamos refletir na forma como estamos utilizando esse instrumento maravilhoso que Deus nos concedeu. Eu desejo a todos uma ótima noite e que nós possamos, neste momento de encerramento, agradecer a Deus pelo nosso corpo, mesmo que ele tenha problemas, dificuldades, mesmo que nós tenhamos dificuldades de saúde, algumas limitações, ainda assim é o nosso instrumento maior. Então que nós possamos utilizá-lo da melhor forma possível, no sentido de encontrar a felicidade nas nossas ações dentro do bem. Então que o nosso corpo, esse instrumento de desenvolvimento para todos nós, seja utilizado da melhor forma possível. É o que eu desejo para todos nós e que peço a Jesus que nós possamos conseguir com a sua inspiração e com o seu amparo. Que Jesus então nos abençoe e que assim seja.